Boa noite, queridos alunos da sexta etapa. Tudo bem com vocês? Vamos iniciar a nossa aula de língua portuguesa de hoje. Abrindo, então, essa nossa quinta quinzena, quero desejar a vocês uma ótima quinzena de aprendizado, dizer que é muito importante que vocês participem das nossas aulas, dando retorno, dizendo se estão com dúvidas, se estão conseguindo compreender os nossos assuntos, aprender de fato, para que a gente possa ter esse feedback e saber como é que está o andamento do aprendizado de vocês, ok? Vamos começar a nossa aula. O tema da nossa aula é hipérbole. Mas o que é uma hipérbole? Vocês já ouviram falar em hipérbole? Hipérbole é uma figura de linguagem. A gente sabe que existem várias figuras de linguagem. E a hipérbole é uma das que a gente vai estudar para que a gente conheça. Para a gente conhecer a figura de linguagem, como são várias, a gente tem que estudar uma por uma. Então, vamos lá saber o que é hipérbole? A hipérbole é uma figura de linguagem muito comum, utilizada para passar uma ideia de intensidade por meio de expressões exageradas intencionalmente. Seu uso é muito frequente em obras artísticas, como em músicas, poesias e filmes, já que é também muito vista na linguagem informal. Aí nós temos aqui o uso da hipérbole. Mas vamos voltar. Vamos compreender o que é hipérbole? Então, hipérbole está dizendo aí, é utilizada para passar uma ideia de intensidade. Intensidade. Então, é o quê? É o exagero. A hipérbole, por ser um recurso estilístico que remete ao exagero, ela costuma ser utilizada para dar uma intensidade maior ou menor àquilo que se quer dizer, dando ênfase ao efeito do discurso. Veja no exemplo. Eu estou congelando de frio. Quando a gente está com frio, a gente costuma dizer, estou congelando de frio. Será que é possível alguém congelar de frio? Não, né? Então, esse congelando é a hipérbole, é o exagero na forma de se expressar. Tem uma outra que a gente diz bastante quando está com fome. Qual é? Que a gente diz quando está com fome. Estou morrendo de fome. A gente pode morrer de fome, não pode? Morre de sede, morre de fome. Só que é uma coisa assim tão exagerada. Eu estou com fome, quero comer, mas não está morrendo de fome, não é? Então vamos lá. Certamente a pessoa está sentindo muito frio, mas ela não está de fato congelando. Ela apenas utilizou a hipérbole para enfatizar o frio que sente. Enfatizar é dar ênfase, mostrar. Por isso, a hipérbole também costuma ser um exagero óbvio, ou seja, usa-se essa linguagem figurada de modo perceptível. Ainda, a hipérbole é utilizada de modo argumentativo, para convencer quem lê ou escuta. Vamos ver o próximo exemplo. O meu professor é o melhor. Todo mundo na escola é fã dele. Então, a gente diz que esse professor é o melhor e que todo mundo na escola é fã dele. Mas será que todo mundo, a escola toda, é fã desse professor? Eu acho difícil, porque você agradar a todos é muito complicado. Mas a gente sabe que não é possível que todo mundo goste desse professor, mas esse aluno coloca assim como, pelo fato dele ser um ótimo professor, ela diz que todo mundo é fã dele. Aí vamos ler aqui a explicação. No exemplo, o professor pode ser uma pessoa muito querida, mas é pouco provável que todos os indivíduos da escola sejam fãs dele, sem exceção. No entanto, o enunciado afirma isso para argumentar, para convencer quem está escutando de que o professor é uma pessoa muito agradável. A palavra hipérbole vem do grego hipérbole, que significa lançar além, lançar sobre, o que passa a noção de ir além do que se pretende dizer, ou seja, de exagerar. Aí nós temos aqui os exemplos do uso da hipérbole. Vejamos mais alguns exemplos comuns do uso da hipérbole. Nós temos aqui esses. Eu já te falei 1 milhão de vezes que eu não gosto disso. Eu já falei isso demais com meus filhos. Não faça isso, eu já te disse 1 milhão de vezes para tu não fazer isso. A gente diz isso muito, né? Aí nós temos aí a hipérbole 1 milhão. Quando tomei a picada da injeção, eu não senti absolutamente nada. Será que quando você toma a injeção você não sente nada? Não sente nem a agulhazinha entrando no seu braço?
Eu morro de rir quando assisto a essa série. É possível morrer de rir? Não, né? Aqui está sendo empregada a hipérbole. Chorei um oceano de lágrimas lendo esse livro. Então, essas são as formas exageradas da gente colocar as nossas expressões. Isso se chama hipérbole. Então, a hipérbole, voltando aqui para vocês, é a ideia do exagero. É quando você usa de uma forma intensa a frase, quando você quer dar ênfase naquilo que você está falando. Deu para compreender o assunto? É um assunto muito tranquilo. Acredito que se vocês não compreenderam bem, acho que voltando um pouquinho o vídeo lá do começo, vocês vão compreender, não é difícil. A gente usa bastante a hipérbole no nosso dia a dia. Vamos então passar para as orientações da atividade? Se a memória não me falha, são apenas 3 questões. Vamos lá. Atividade de aprendizagem. Hipérbole. Em quais enunciados foi utilizada a hipérbole? Aí nós temos aqui 1, 2, 3 e 4. Eu gosto muito dessa apresentadora, costumo assistir ao programa dela. Tem hipérbole aqui? Aí vocês vão observar. 2. Você viu o menino que estava furioso com a derrota do time? A 3. Eu tenho pavor de gente mal educada. E na 4, nós vamos nos derreter nesse calor. Quais são as expressões que têm hipérbole? Letra A, 1 e 2. B, 2 e 3. C, 3 e 4. Ou D, 4 e 5. Ah, tem A também. 2, 3 e 4. Quais são as expressões que têm hipérbole aqui? Aí você vai marcar um xizinho, tá certo? Na 2 diz o seguinte: acrescente nos enunciados seguintes expressões que usem hipérbole para dar efeito ao sentido pretendido. Aí eu coloquei na letra A, estou com fome. Eu falei lá no comecinho da explicação de hipérbole uma frase que vocês podem colocar aqui. Estou o quê? Estou de fome. Aí aqui, quero muito viajar. Então, vocês vão colocar uma hipérbole, vocês vão colocar um exagero nessas frases. Escrever, reescrever, ou seja, escrever novamente essas frases, só que colocando um exagero. Aí na letra C diz assim, eu já vi muitas vezes esse filme. Pronto. Então, essas são só 2, porque a 1 é muito grande, né? Então, nós temos aqui 2 questõezinhas. Acredito que não tem muita dificuldade para responder, são fáceis. E aí, na próxima aula, eu volto com a correção dessas duas questões e já dando o conteúdo da próxima, que vocês já puderam ver aí, que é metáfora. Tá bom? Então, eu desejo uma ótima noite, que Deus abençoe a todos vocês e que vocês tenham ótimos estudos. Grande abraço.